Saudações do crente docente, está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o professor Fabiano Souza, é um prazer estar aqui de volta e hoje trarei uma abordagem da lição de número 8, cujo título é A Generosidade Cristã. E nesse trimestre nós estamos estudando as lições da Palavra de Deus, da editora Central Gospel, cujo tema é As Leis do Relacionamento, comentada pelo pastor Walter Brunelli. O texto áureo encontra-se na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, no verso 10, que diz: Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. O nosso texto bíblico básico encontra-se em Tiago, capítulo 2, do verso 14 ao 20, Colossenses, capítulo 4, do verso 5 e Romanos, capítulo 14, no verso 16. No final dessa lição, nós temos que entender que a generosidade é parte integrante da fé cristã, compreender que a prioridade é para os domésticos da fé e concluir que a generosidade requer prudência. A título de introdução, precisamos definir o que vem a ser generosidade. Generosidade é a virtude que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefícios de outrem. Isso é, a generosidade ela vai independer de recompensa, de ganhar ou perder alguma coisa, vai independer de aplausos ou tapinha nas costas. No Evangelho de Lucas, no capítulo 6, no verso 35 e 36, vai dizer: Amai, porém, os nossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Generosidade. Será grande o vosso galardão, recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordioso, como também é misericordioso o vosso Pai. Então, ser generoso, ele vai independer de lugar, ele vai independer de circunstâncias e ele também vai independer de pessoas, já que o texto fala que nós temos que amar até os nossos inimigos. E ser generoso não é uma opção. Ser generoso nem é uma escolha. Como diz o texto, para que sereis filhos do Altíssimo, ser generoso é testemunho de que somos salvos. E para poder sermos generosos na concepção cristã, isso só é possível acontecer se nós aceitarmos que somos amados por Deus. A primeira carta de João, no capítulo 4, no verso 19, vai dizer que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, aquilo que expressamos à sociedade, às pessoas, é uma reação a esse amor. Então, quando nós amamos alguém, na verdade, nós estamos reagindo porque somos amados por Deus. No tópico 1, a espiritualidade na materialidade, é importante a gente diferenciar materialidade e materialismo. Materialismo é a maneira de viver extremamente devotado aos bens, valores e prazeres materiais, isso a Bíblia condena, e materialidade é caráter e qualidade daquilo que é material. Então, o conceito de espiritualidade e materialidade não são antagônicos. Na verdade, meio que um se relaciona com o outro, no sentido de que a maneira com que nós lidamos com aquilo que é material pode comprovar o quanto somos dirigidos pelaquilo que é espiritual. Quer ver um exemplo? O exemplo é como nós nos relacionamos com o dinheiro. 1 Timóteo, no capítulo 6, no verso 10, vai dizer: Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com dores. Então o problema não é o dinheiro, não é ter o dinheiro. O problema é a maneira com que nós nos relacionamos com ele. O que você está disposto a fazer para ter dinheiro. E você tendo dinheiro, como você usa esse dinheiro? Ou como o dinheiro te usa? Então, você serve ao dinheiro ou o dinheiro é o teu servo? Então, aí que está o problema. E quando ele diz que a raiz de todos os males, é a raiz de todos os males da ordem conjugal, emocional e também espiritual. Porque ele vai dizer, porque nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. E a si mesmo se atormentaram. Se atormentaram com o quê? Com dor na consciência, com desilusão, com um vazio que o dinheiro não pode preencher. E no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no verso 24, tem um alerta, dizendo que a gente não pode servir a Deus e a Mamon, que é as riquezas.
se você quer exercer a generosidade, a igreja é um lugar excelente para isso. 1 Coríntios no capítulo 12, no verso 12, vai dizer que porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, só um corpo, assim é Cristo também. Romanos capítulo 12, no verso 4, assim também vai dar essa ideia. Em Apocalipse no capítulo 5, no verso 9, vai dizer que com o teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação, rico, pobre, diferentes graus de escolaridades e etnias. O que esses dois textos aqui estão querendo dizer? Primeiro está comparando o corpo de Cristo com o corpo humano. Vai dizer que a igreja ela é composta por diversos tipos de pessoas. E cada pessoa, cada parte desse corpo, ela tem uma função específica, isso é, ela é importante, ela não é descartável. E no individual, nós somos membros um dos outros. Isso é, nós temos mútua responsabilidade. Nós precisamos nos ajudar. Devemos trabalhar juntos sobre o comando do cabeça, que é Cristo. E quando em Apocalipse você vai falar que o sangue de Jesus comprou povos, homens de todas as tribos e línguas e povos e nações, está dizendo que na igreja nós vamos conviver com pessoas de diferentes níveis sociais, diferentes níveis de escolaridade, diferentes etnias. Então, se tem um lugar que você pode exercer e você tem como prioridade exercer a sua generosidade, é na igreja com os seus irmãos. No subtópico 1.1, não somos do mundo, mas nele vivemos, do Evangelho de João, no capítulo 15, no verso 19, vai dizer que não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Isso é, nós não somos daqui, mas nós vivemos aqui. Nós frequentamos praticamente todos os lugares que os ímpios frequentam, praticamente consumimos quase que todos os produtos que os próprios ímpios consomem, nós respiramos o mesmo ar, então nós vivemos aqui. No Evangelho de João, no capítulo 17, no verso 15 e 16, Jesus vai dizer: não peço que os tireis do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como do mundo não sou. Então, nem Jesus quis que você fique alienado do mundo. Então, o que vem a ser alienado? Alienado é aquele que não tem interesse em compreender a realidade que os cerca. Nós temos responsabilidades espirituais, é verdade, nós temos que povoar o céu, isso é uma verdade, mas também temos responsabilidades sociais. Devemos fazer também a diferença no mundo sem sermos dele. No subtópico 1.1.1, um ajuste teológico necessário, o pastor Walter Brunelli ele vai fazer um comentário interessante acerca de nós cristãos, que valorizamos muito o culto, a devoção, a espiritualidade, e não tem nenhum problema nisso, porém nós negligenciamos naquilo que é o nosso chamado social, na nossa generosidade. Mas tem uns aspectos aqui importantes, por exemplo, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, no verso 8 e 9, vai dizer: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, há uma interpretação equivocada acerca disso, porque de fato as obras elas não são capazes de nos salvar. Porém, nós precisamos ter fé no Salvador para que nós venhamos a receber a salvação. E Tiago, no capítulo 2, no verso 17, vai dizer que a fé sem obra ela é morta. Então, a fé ela é prática, ela não fica no campo do abstrato. A fé ela é expressada também pela generosidade. Quer ver um outro exemplo? Aqui também em Tiago capítulo 4, no verso 17, aquele pois que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então não é só fazer o mal que é pecado. Deixar de fazer o bem também é pecado. É chamado de pecado da omissão. Então, o que define a nossa espiritualidade não é só o nosso relacionamento vertical, o homem com Deus, mas também e principalmente com a maneira com que nós nos relacionamos no sentido horizontal. Isso é, como nos relacionamos conosco,
com nós mesmos e também como nós nos relacionamos com os nossos irmãos. No subtópico 1.1.2, Jesus sempre o melhor exemplo. No Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no verso 28 e 29, vai dizer que Jesus ele ensinava com autoridade. Isso é, ele vivia aquilo que ele pregava em todas as áreas. Jesus é o perfeito equilíbrio entre o evangelho espiritual e o evangelho social. Porque ele fazia isso com discernimento. Ele tinha uma capacidade de avaliar com bom senso e clareza aquele momento. Por exemplo, ele falou em alimento espiritual quando a situação requeria uma postura de ordem espiritual. No Evangelho de Mateus, no capítulo 4, no verso 4, ele vai dizer que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em outro momento, quando ele vai alimentar a multidão, e agora ele vai compreender que aquilo que ele precisa fazer é algo do campo físico, no Evangelho de João, no capítulo 6, do verso do 1 ao 13, ele vai multiplicar pães e peixes. Então a generosidade ela pode vir de outras formas, não só naquilo que se refere a recursos. E nem sempre é dar ao outro aquilo que ele quer, mas é ter discernimento para poder oferecer a ele aquilo que ele precisa. No tópico 2, enxergando e acudindo os necessitados. Evangelho de Mateus, capítulo 26, no verso 11, na parte A, Jesus disse: porquanto sempre tendes convosco os pobres. Ele não estava desdenhando, ele não estava sendo insensível aos pobres. Pelo contrário, Jesus sempre foi alguém disposto a ajudar. Você vai ver no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, no verso 36, ele teve grande compaixão da multidão, que estava sem pastor. Evangelho de Marcos, no capítulo 8, no verso 2, também teve compaixão da multidão e que estava sem alimento e multiplicou pães e peixes. Então, você vai ver em diversos momentos da palavra de Deus, Jesus sempre disposto a ajudar. O que ele estava querendo dizer é que se você desejar, você sempre vai ter alguém que você pode expressar a sua generosidade. Porque sempre você vai ter por perto alguém precisando da sua generosidade, tá? E não venda os seus olhos. Fique atento. Não diminua aquilo que você tem. Aquilo que você tem, você pode usar de generosidade para alguém, mesmo que para você pareça pouco. Lembrando que generosidade nem sempre se expressa de maneira monetária. Você pode ser generoso da sua maneira de viver, auxiliando, dando informação, abrindo oportunidade. Então existem diversas maneiras de você expressar a sua generosidade. No tópico 2.1, possuídos por um sentimento solidário. Solidariedade, sentido de identificação em relação ao sofrimento dos outros. Então, solidariedade, ser solidário, é reconhecer o outro como igual a você. E ser solidário e solidariedade é tão importante que no dia 20 de dezembro é o Dia Internacional da Solidariedade Humana. Lembre-se, Gênesis capítulo 1, verso 27, vai dizer que nós somos imagem e semelhança de Deus. Então nós temos a essência de Deus. No Efésios capítulo 2, no verso 8 e 10, vai dizer que nós fomos criados para boas obras. E Filipenses capítulo 2, versos 5 ao 8, vai dizer que de certo que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tiago, no capítulo 2, 15 e 16, vai dizer que temos que estar prontos para ajudar o necessitado naquilo que ele precisa. O maior sentimento de fé é o amor solidário. No subtópico 2.2, o comportamento da igreja primitiva é uma escola para nós no dia de hoje. Por quê? Porque um dos segredos da igreja primitiva, do crescimento da igreja primitiva, foi que eles perseveravam na comunhão e no partir do pão. O que é perseverar? É aderir com firmeza, é aderir firmemente. E a comunhão faz da igreja um organismo espiritual perfeito de homens e mulheres, que apesar das diferenças, agem como irmãos. Então isso é a comunhão.
A comunhão dos irmãos na igreja abriu portas para a atuação do Espírito Santo, porque naquele tempo o texto vai dizer que o Senhor ia acrescentando o número dos santos. A comunhão levou os cristãos daquela época a partilharem os seus bens. Atos, no capítulo 4, no verso 34, na parte A, vai dizer que eles desprendiam-se dos seus bens. E o partir do pão fortalecia a amizade, o cuidado com o necessitado. E qual que era o retrato dessa igreja que nos ensina muito para os dias de hoje? É que nesta igreja, nela não havia necessidade alguma. Então a importância de olharmos para a escola que era a igreja primitiva, para a gente entender um pouco daquilo que se fala em comunhão de corpo, em partilhar de pão e de crescimento da igreja. Subtópico 2.3, o verdadeiro cristão é liberal. Liberalidade quer dizer generosidade e bondade. Cuidado com a avareza. Provérbios 11, 24 vai dizer que o avarento ele não é alcançado pelo favor de Deus, além de ser comparada com o pecado de idolatria. Está lá em Colossenses, no capítulo 3, no verso 5. Muito cuidado. No tópico 3, fatores restritivos no socorro, a gente precisa entender que uma coisa é o necessitado, outra coisa é aqueles que são os aproveitadores. E até para isso a Bíblia nos dá algumas regras restritivas da forma com que nós devemos ser generosos com essa pessoa, ou da forma que nós temos que prestar algum auxílio a essas pessoas. No subtópico 3.1, vai falar sobre os preguiçosos. E para os preguiçosos, a palavra de Deus já tem uma receita. Provérbios, capítulo 6, no verso 6, vai dizer, vai ter com a formiga. Isso é, vai trabalhar. A melhor forma de se ajudar ao preguiçoso é arrumando emprego para ele trabalhar e não sustentá-lo. Essa não é uma forma inteligente de auxiliar ou de materializar a sua generosidade. Segundo a Tessalonicenses, no capítulo 3, no verso 10 ao 15, Paulo vai advertir os de Tessalônica que pararam de trabalhar por causa da iminente volta de Cristo. E no verso 10 ele vai dizer, se alguém não quiser trabalhar, também esse alguém não coma. O que o apóstolo está querendo nos ensinar, apóstolo Paulo? Que nós não devemos sustentar esse tipo de gente. Temos que ver com discernimento, estudar caso a caso, para a gente também não cometer injustiça. Mas ao preguiçoso, Provérbios 6:6, vai ter com a formiga. Agora, há outros casos, por causa de enfermidade crônica, a pessoa fica impossibilitada de trabalhar. Mas mesmo a esse, por um determinado período de tempo, a igreja pode dar algum tipo de auxílio, os irmãos podem dar algum tipo de auxílio, mas a melhor maneira de se ajudar é naquilo que é garantindo o direito dessa pessoa. Nós temos hoje no governo diversos planos, diversos projetos de assistência social do governo para pessoas que têm alguma enfermidade crônica. No subtópico 3.2, o caso das viúvas. Você sabe que na igreja primitiva, naquele tempo, a mulher, quando o seu marido morria, ela não tinha seguro, nenhum tipo de pensão ou algo desse tipo. E naquele tempo se tinha muito pouco trabalho digno para a mulher. E no subtópico 3.2.1 vai apresentar o rigor apostólico. 1 Timóteo, no capítulo 5, no verso 3, o apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos honrar as verdadeiras viúvas. Quando ele diz as verdadeiras viúvas, ele está querendo dizer aquelas que verdadeiramente não teria ninguém por elas. Não teria familiares, filhos, irmãos, netos, sobrinhos. Então, Paulo, ele sempre privou pela autossuficiência das famílias, para que nenhuma família venha a viver dependendo de alguém. Ele sempre se preocupou com isso. E ele vai apresentar alguns critérios. 1 Timóteo, no capítulo 5, o verso 4, 5, 9 e 10, se você fizer uma análise do texto, você vai ver alguns critérios para que essas viúvas viessem a receber algum tipo de auxílio. 1 Timóteo capítulo 5, no verso 4, vai dizer que essas viúvas elas não deveriam ter filhos e nem netos para poder estar recebendo algum tipo de auxílio. A viúva, mais jovens,
o apóstolo Paulo vai sugerir que elas casassem de novo. Isso está lá no versículo 14. As viúvas, principalmente as de menores de 60 anos. A viúva, para poder receber um tipo de auxílio, ela deveria ter vida de oração, ela deveria ter sido mulher de um homem só, ter bom testemunho, ter criado seus filhos, ter exercido hospitalidade, ter lavado os pés dos santos, ter socorrido os necessitados, ter praticado toda boa obra. Então esses eram os requisitos. Na verdade, você vai ver que até naquilo que se refere ao auxílio à viúva, existiam alguns critérios, não era de qualquer jeito, não era de qualquer maneira. Muita gente acha que ajudar é sempre dar dinheiro, quando na verdade não é bem por aí. Precisa ter discernimento para fazer isso, porque infelizmente tem muitos aproveitadores, pessoas que talvez nem precisem tanto, que acabam que tiram de outra pessoa que precise. Afinal de contas, a igreja, ela, na sua maioria, ela não vai ter recurso suficiente, né, para poder estar atendendo todos os irmãos. Então é preciso fazer um filtro para que durante determinado período se ajude um, durante um determinado período se ajude outro, e dando sempre condições para esse irmão conseguir alcançar a sua autossuficiência. No subtópico 3.3, os domésticos da fé. Gálatas 6, no verso 10, vai dizer: enquanto temos tempo, que é o nosso texto áureo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Principalmente não significa exclusivamente. Enquanto temos tempo, isso é, o tempo que temos, nós precisamos sempre estar focado nisso, em expressar nossa generosidade, principalmente para os domésticos da fé, isso é, para as pessoas que professam a mesma fé que nós. Filipenses, no capítulo 2, no verso 3, vai dizer que não fazer por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Então, tanto como igreja tem a sua responsabilidade social, como indivíduo nós também temos a nossa responsabilidade social de ajudar principalmente aos nossos irmãos em Cristo. No subtópico 3.4, o que não é tarefa da igreja? Aqui eu preciso esclarecer uma coisa importante. O problema da questão social que vivemos não é causado pela igreja. Não foi a igreja que causou o problema social. E a igreja, ela também não é a única instituição responsável ou que tem a capacidade de diminuir ou de minimizar os efeitos dessa questão social. Nós temos como cristãos, sim, a obrigação de fazer alguma coisa, mas nós não causamos e nós não somos os principais responsáveis. Tem muita gente que acha que a igreja é banco e vai à porta da igreja pedir dinheiro, e não é bem assim. A solidariedade, ela é base para diversas religiões. Por exemplo, o espiritismo e as religiões afro-brasileiras, elas consideram a espiritualidade algo fundamental para a evolução espiritual. Já o judaísmo e o cristianismo vai entender a solidariedade humana como reflexo da solidariedade divina. No Evangelho de Mateus, no capítulo 25, no verso 31 e 36 ao 40, vai falar sobre isso. Mas só que você precisa entender, nós precisamos entender, que a razão primeira da igreja é fazer a Cristo conhecido. No Evangelho de Marcos, no capítulo 16, no verso 14 a 16, vai falar sobre essa grande comissão da igreja. A grande missão da igreja é povoar o céu, é fazer discípulo, é multiplicar, como está lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, no verso 1 ao 2. Então esse é o principal. Lógico que o ideal é a gente conseguir o equilíbrio entre o evangelho social e o evangelho espiritual. No subtópico 3.5 vai dizer acerca de relacionando-se com os que são de fora. Colossenses 4, verso 5, andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Isso é, aproveitando as oportunidades. Sempre que possível, nós precisamos ter uma palavra de conforto, uma palavra de ajuda para os que são de fora. Nós temos que pregar o evangelho, nós temos que dar o tempo todo bom testemunho para essas pessoas que são de fora. E com discernimento,
nós também devemos ajudar os que estão de fora. Nós não podemos fazer de forma alguma nenhum tipo de corporativismo, porque nem Deus para a salvação fez acepção de pessoas e nós também não podemos fazer. A título de conclusão, a generosidade cristã é algo que está dentro de nós, é algo que nos foi dado através de uma nova natureza. Então nós precisamos, de forma efetiva, apresentar essa generosidade às pessoas que estão ao nosso redor, com sabedoria, com impulso e com interesse. E que você tenha gostado dessa lição aqui ministrada e que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Até a próxima. Fique na paz.